Olá, eu sou o pastor Leandro Hibner, atualmente pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. E essa é mais uma mensagem breve no nosso canal Palavras de Vida. Essa mensagem está baseada em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 18. Se você puder, peço que você leia aí na sua Bíblia. E eu destaquei aqui o versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não anunciar o evangelho. E eu coloquei um título para esta breve reflexão da seguinte forma: anunciar o evangelho é um privilégio e uma responsabilidade. Uma estatística de muitos anos atrás dizia que havia no mundo cerca de 40 mil igrejas diferentes. E a maioria dessas igrejas usava ou usa o nome de igreja evangélica. Que bom ter tanta gente pregando o evangelho como o apóstolo Paulo pregava no seu tempo. Será? Em nosso texto, o apóstolo Paulo fala do privilégio e da responsabilidade que é anunciar o evangelho. Ele diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Mas o evangelho pregado hoje por tantas igrejas é o mesmo que o apóstolo Paulo pregava? Eu quero ver com vocês alguns textos bíblicos que mostram o que era o evangelho para o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 1 e depois no capítulo 2 ele diz assim: mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Quando eu estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Em Romanos 3, 25, o apóstolo diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, por sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Também lá em Efésios 2, versículo 8, Paulo diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Evangelho, então, meu querido amigo, amiga, é a boa notícia da salvação que Deus nos dá em Cristo, de graça, pela fé unicamente em Jesus. Salvação do pecado, da morte e da condenação eterna. Esse é o evangelho que nós temos o privilégio e a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas. Por isso eu faço um convite para você. Ouça, aprenda, creia e reparta, compartilhe esse evangelho. Porque não há outro evangelho, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 1. Embora haja muita gente ensinando evangelhos, entre aspas, que não são o legítimo, o verdadeiro evangelho do Cristo crucificado, que morreu em nosso lugar para nos dar perdão, vida e salvação. Nós, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, procuramos pregar este evangelho que o apóstolo Paulo pregava. O evangelho que mostra que somente Jesus nos salva, somente pela graça de Deus, somente pela fé nele. Isto é somente revelado nas Escrituras, na Bíblia, e não há outro evangelho. E ele nos salva, então, do poder do pecado, da morte e também do diabo. Que você possa crer nesse evangelho e nos ajudar a compartilhar essa notícia de salvação em Jesus para muita gente. Eu quero terminar com uma pequena oração. Senhor Deus, graças te damos porque o evangelho puro e verdadeiro da salvação pela fé em Cristo
por tua graça e revelado somente na Escritura, chegou até nós. Guarda-nos de falsos mestres que querem nos ensinar um Cristo que não é Salvador, mas um simples curandeiro ou realizador de desejos humanos. Usa-nos para pregar e anunciar o verdadeiro Cristo a todas as pessoas que tu colocas em nosso caminho. Amém. Obrigado pela sua atenção. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e até a próxima.